Temos hoje a doutora Andréia Flores, advogada criminalista, mestra e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, professora da UCDB, professora emérita da UFMS e docente do programa de mestrado em Direitos Humanos. Andréia também coordena a Liga Acadêmica de Direito das Mulheres e representou o Mato Grosso do Sul no Conselho Federal da OAB. Nessa data histórica em que 7 de agosto de 2026 a Lei Maria da Penha completa exatamente 20 anos, vamos conversar sobre sua trajetória profissional, a presença feminina no direito e os avanços e desafios no enfrentamento à violência contra a mulher. Doutora Andréia, seja muito bem-vinda aqui no nosso Antena 1, na nossa Antena 1 Campo Grande, no 96 News. Me sinto honrada em estar aqui, principalmente porque fui precedida do Dr. Mansur e da doutora Helenice Carrilli, né? Então, estar nessa semana aqui é, com certeza, um motivo de orgulho para mim. E hoje é um dia muito especial, né? A gente falou que é o aniversário da Lei Maria da Penha, doutora, e a senhora está aí ligada a tantas razões, a tantas áreas dentro da defesa do direito das mulheres. O que significa para a senhora essa data e a celebração de hoje? Bom, ter a Lei Maria da Penha é, com certeza, um motivo num aspecto de orgulho, porque, afinal de contas, nós temos um instrumento de combate que tem sido eficaz, né? Vem sofrendo inúmeras alterações. Este ano mesmo nós tivemos 20 dispositivos alterados na Lei Maria da Penha, sempre para dar mais instrumentalização a ela, mas, por outro lado, a gente precisar ainda de uma Lei Maria da Penha é muito triste, né? Saber que a mulher ainda é vista como um objeto do homem e, por isso, objeto de crime, é um motivo de tristeza. Eu vou ficar muito feliz o dia que a gente puder falar na revogação da Lei Maria da Penha. E realmente isso aí vai ser um avanço. Doutora, a sua carreira também reúne advocacia criminal, docência, pesquisa, atuação institucional. Qual foi o momento decisivo que definiu a profissional que é a Andréia Flores hoje? Bom, eu tenho, acho que na veia, a docência. Minha mãe foi professora e, consequentemente, eu acho que eu herdei isso dela, né? Eu sempre estudei desde o ensino fundamental e médio com aluninhos imaginários, ali era a forma de eu fixar. Então, eu acho que eu não teria a menor possibilidade de desatrelar as coisas. Eu não seria a professora que eu sou se eu não tivesse a advocacia, e não seria a advogada que eu sou se eu não tivesse a docência. Desde o início, eu fiz direito pensando no direito penal. Eu acho que, como muitos dos meus alunos e ex-alunos, né, porque a gente vê aqueles filmes em que o advogado ele chega lá e ele muda toda a história. Então, acho que o júri, né, sempre é uma coisa que enche os olhos e eu acho que eu sempre quis ser penalista. Doutora Andréia, hoje é 7 de agosto, né, a Lei Maria da Penha completando aí 20 anos, né, a gente tem acompanhado reportagens e que honra poder estar vivendo no tempo da Maria da Penha, né, dela poder, em vida, demonstrar tudo isso. O que a gente pode dizer que mudou, né, efetivamente, desde que a Lei Maria da Penha passou a vigorar? Bom, eu acho que houve uma série de alterações, né, no decorrer dela, mas desde o início ela foi muito importante, primeiro, para trazer profissionais que só atuassem nisso, né? Então, a gente tem aqui, nosso estado ele é pioneiro, né? A primeira Casa da Mulher Brasileira, em informar pessoas que, no trato com essa vítima, não a revitimize, saber ouvi-la, né? Dar credibilidade à sua palavra. Sem sombra de dúvidas, o principal instrumento são as medidas protetivas de urgência, porque ali a mulher ela consegue, de fato, chegar lá, apresentar o problema e, imediatamente, com muita rapidez, a gente tira o agressor de perto dela, tira ele de casa, né? Naqueles casos em que, de fato, isso é um risco à saúde física, psíquica da mulher, né? Então, a Lei Maria da Penha ela tem essa importância, principalmente por essa instrumentalização através das medidas protetivas de urgência e pela criação de varas, né, e delegacias especializadas nesse atendimento. A senhora falou a respeito da lei, né? E eu me lembrei, enquanto eu mexia aqui com os papéis para organizar alguma coisa, me lembrei exatamente do sentimento que eu tive ao conhecer a Casa da Mulher Brasileira. Eu conheci toda a estrutura e a delegada que me apresentou falou assim, o que você achou? Eu falei, achei uma das melhores coisas que podia acontecer, mas que não deveria existir. Ela falou, mas como assim? Aí eu falei, não deveria existir, porque a gente não deveria precisar dela. Agora, doutora, vou fugir um pouquinho da pauta aqui, como sempre, para variar, viu, Stephanie? Porque hoje, né, e aí não é nem questão de juízo de valores, mas é uma opinião, né, hoje a gente vive um momento histórico também, né, que é
o ministro Marco Buzzi foi afastado cautelarmente, pode perder o cargo. Não quero que ele perca, não quero julgá-lo. Mas a sociedade parece que vê justiça naquilo que antes era intocável, né? Quando ministros eram afastados, juízes, apenas com aposentadoria compulsória. E agora a gente vê que um caso que, se for julgado, se passar por todos os trâmites e for comprovada a culpa, né, desce ao nível de meros mortais, né? Dá a impressão para a nossa sociedade que a justiça começa a ser feita aí também, né? Eu acho que é importante a gente mostrar que determinados funcionários públicos, independentemente do cargo, lógico que existe uma responsabilidade, são pessoas que precisam ser muito bem remuneradas, porque, afinal de contas, o juiz está lá na ponta e ele vai atender advogados que têm causas milionárias, né? Então, a gente não pode pensar num juiz que seja mal remunerado, mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser intocável. Então, a partir do momento em que chega uma denúncia, assim como de qualquer outro cidadão, ela precisa ser apurada. E aí a gente vai ter muita alegria se ele for absolvido e provar que aquilo não é de fato, mas vai ter a sensação de justiça se ele vier a ser condenado, porque de fato ele é o autor daquela conduta, daquele crime. E, doutora, podemos voltar para a terra. Doutora, hoje a gente fala aí do papel do advogado, né? A gente entende que o advogado está lá para defender pessoas, mas não é só isso, né? O papel dele. Como que a senhora pode falar do papel e da importância da advocacia na sociedade? Eu acho que a advocacia é a guardiã da democracia, né? Tanto é que em pontos que são relevantes, em assuntos que são de interesse da sociedade, uma das primeiras instituições que é procurada e é ouvida é a OAB. Então, isso é de suma importância, e daí a gente precisar ter sempre o advogado sendo bem visto na sociedade, né? É muito triste quando a gente ouve falar de um advogado que praticou determinados crimes, que acabou sendo corrompido por uma facção criminosa, porque isso acaba atingindo, né, maculando todos os outros advogados, porque a sociedade ela vê a OAB como aquela defensora de direitos humanos, de direitos sociais. Então, é ela que vai ser ouvida quando algum fato de relevância política acontece, né? É o advogado. Advogar é justamente quando alguém dá a ele a voz para falar por ele. Então, o cliente, ele entrega a mim o problema dele e, através da minha voz, eu vou defendê-lo. A advocacia é a voz de toda a sociedade. Doutora, que mudança a senhora percebe, né, da época da faculdade como aluna e para essa galera nova que está chegando na advocacia? Está todo mundo meio que muito na coisa do seriado e tudo mais. Como é que é esse choque de realidade quando vem para... E a senhora que passou pelo... Nós, né, tivemos... A nossa geração passou por tudo isso, né? E essa galera nova que está entrando na advocacia, a gente percebe que é diferente. Eu vejo assim... Uma mudança que eu acho que é interessantíssima é a questão de quem está nos bancos da faculdade hoje, né? Eu, por exemplo, tanto na UCDB quanto na UFMS, né, onde eu dou aula, eu vejo hoje salas de aula em que o público é predominantemente feminino. Essa já é uma trajetória que eu venho vendo, né, no decorrer desses quase 30 anos de docência. Outra questão lógico, hoje a gente tem que concorrer com o celular. Então, o aluno está lá com o celular é um mecanismo, né? Ele não carrega mais o vademecum, que tem 5 quilos, ele carrega ali o celular, e no celular ele acessa todas as leis. E aí, obviamente, que pode ter o WhatsApp tirando a concentração dele, o Instagram, né? Então, você tem que ter uma aula que concorra ali com o mundo inteiro dentro de um celular. O aluno ele tem uma informação muito mais rápido. Então, na minha época, para ter uma ideia, para a gente fazer consulta de jurisprudência, eu ia lá no Tribunal de Justiça, ia no centro de uma biblioteca de jurisprudência, chegava lá, falava, eu quero pesquisar esse assunto, você ia na RT, via qual era o volume da RT por aquele assunto. Então, era assim, né? No meu mestrado, eu pesquisei assim. Hoje está tudo ali, né? Qual que é o grande preocupação que eu tenho? É o aluno ele deixar que a IA pense por ele. Né? E hoje a gente tem visto isso, já tem sido uma preocupação nos tribunais, de que o camarada ele põe
toda a informação no IA e a IA te entrega pronta uma petição e às vezes por preguiça ele nem lê a petição e ela buga e tem ali informações completamente absurdas, né? Então eu sou ainda da advocacia gourmet, digamos assim, né? Personalizada. Então esse eu acho que é o cuidado que a gente tem que alertar. E a outra preocupação que eu tenho é com essa glamorização, né, que você vê no Instagram. Então, daquele advogado recém-formado que mostra ali, aparentemente, resultados muito fáceis, financeiros, e isso vai iludindo, né? Eu particularmente até a foto de perfil é IA, né, doutora? Exatamente. Ele joga ali atrás. Exatamente. Ali tem um aviãozinho, tem um carrão, né? E fala assim, vai ver se tá pago. Vai ver se existe. Ô, doutora, chegou uma pergunta e a gente já tinha até preparado algo a respeito. Se a Lei Maria da Penha é reconhecida como um marco, por que a violência doméstica e o feminicídio continuam sendo problemas tão graves? E o que deve ser prioridade a partir de agora, na opinião da senhora? A prioridade é educação. Nós temos que pensar em sempre trazer para os jovens que a mulher ela não é inferiorizada. A gente tem, desde o início da humanidade, desde filósofos, para você ter uma ideia, Platão dizia que a mulher era a reencarnação do homem covarde e mau caráter. Bonaparte dizia que a mulher era mera produtora de filhos, que não se concebia ela ter liberdade e ser reconhecida em qualquer tipo de ideia. Então, a gente vem com isso, de que nós somos inferiores e sempre fomos tratadas assim. Legalmente, nós somos tratadas assim. Nós tivemos códigos que falava claramente que o homem era a palavra, né, hierarquicamente maior que a mulher em casa. Nós tivemos lei que dizia, olha, se a mulher trair, você pode matá-la. Na lei. Então, a gente foi mudando a lei e a gente tem que automaticamente ir mudando a cultura também. Enquanto a gente tiver uma música que objetifique a mulher, enquanto a gente tiver uma propaganda que objetifique a mulher, ela vai ser vista como objeto, e objeto pode ser quebrado, pode ser jogado, pode ser pisado. Essa que é a questão. Então, a gente tem que mudar a educação. De lei, a gente está bem.